Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Como estamos? Iniciando aí mais um dia maravilhoso. Desejo desde já para você um ótimo dia e vamos pra cima. Eu falo muito isso, né? Vamos pra cima. Que é pra gente ir pra cima mesmo. Às vezes dá vontade de ir pro lado, pra direita, pra esquerda ou pra trás, às vezes dá vontade de voltar, mas a gente tem que ir sempre pra cima, na direção ao nosso alvo. Que no final das contas, nosso alvo é Cristo, né? Bom, nós estamos aqui na série Os Segredos da Mente Milionária, estamos destrinchando esse livro aqui. Se você já leu ele, coloca aqui nos comentários pra mim. Nós estamos destrinchando aqui todos os detalhes desse livro para que realmente você consiga colocar em prática todos os ensinamentos e ter uma mudança de vida. Né? Então, foi algo que eu aprendi nesse livro aqui, mexeu muito com a minha cabeça, assim, ele meio que explodiu de tanto conhecimento. E agora eu estou compartilhando com você aquilo que o livro ensina e experiências que eu passei, que eu pela compreensão, né, do contexto do livro, pela compreensão daquilo que foi ensinado, para que eu realmente conseguisse organizar a minha vida financeira. E hoje, graças a Deus, é algo assim que eu fico despreocupada, né? Porque antes eu ficava assim muito preocupada, porque eu tinha que fazer algumas coisas e não tinha dinheiro, e agora eu escolho as prioridades, né? Então, quando você muda essa posição, é muito gratificante. Então vamos lá. Nós estamos falando sobre o modelo mental de dinheiro, né? Então a gente tá vendo de onde que surge, como que isso é formado. Então esses últimos episódios a gente falou sobre isso, vamos continuar aqui até pra gente poder entender realmente como que isso funciona e como que quebra esse padrão mental, né? Que são colocados. Então, de onde que vem realmente esse modelo financeiro, né? Esse modelo do dinheiro, que é um termo que o autor utilizou no livro, né? Ele consiste na combinação dos seus pensamentos, sentimentos e ações em questões ao dinheiro. Então, a forma que você pensa, aquilo que você sente, tudo aquilo que foi construído na sua vida, é essa combinação que determina o seu modelo de dinheiro. Então, por exemplo, se você foi criado numa condição de escassez, a sua mentalidade, a sua forma de pensar a respeito do dinheiro vai ser sempre uma mente escassa, né? Então vai ficar com pena ali de gastar aquele pouco que você tem, porque vai ficar preocupado se vai faltar ou não no dia seguinte. Então, esse modelo financeiro, ele é construído por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós sentimos e as ações que nós tomamos em relação ao dinheiro. E aqui ele tem uma frase que eu gosto muito e quando eu aprendi assim, virou muitas chaves, né? Que são pensamentos conduzem sentimentos e sentimentos conduzem ações e ações conduzem a resultado. Então, tudo começa aqui na sua forma de pensar, no seu pensamento, naquilo que você determina. Então, se na sua cabeça há pensamentos assim de escassez, pensamentos de problemas que você não consegue realmente lidar, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo sentimentos ruins e isso vai impactar nas suas ações. Então, por isso que esqueci o versículo, mas está na palavra de Deus que está escrito que nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com pensamentos de boa fama, com aquilo que é saudável, porque quando você começa a ter esses tipos de pensamento ali na sua cabeça, você começa a perceber que isso vai gerando emoções diferentes em você mesmo, tá? Então tudo está relacionado à forma como a gente pensa, à forma como a gente faz. Então aquilo que você faz está relacionado àquilo que você pensa. Então se você ocupa a sua mente com pensamentos de vitória, pensamentos de abundância, de prosperidade, pensamentos que vão realmente te fazer se sentir melhor, você vai se sentir melhor. Então tá tudo interligado. Pensamento geram sentimentos e esses sentimentos geram ações. E essas ações que vão gerar resultado de forma positiva ou negativa.
o modelo de dinheiro se constitui da informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, quando criança. Então, o que você ouviu quando era criança relacionado ao dinheiro? Isso vai determinar como que você age hoje. Se, eu falei já algumas vezes aqui, né? Se você aprendeu que o dinheiro, no caso, quando você pedia alguma coisa para seu pai ou para sua mãe, e aí eles disseram assim, não tenho dinheiro, e aí na cabeça acaba criando uma condição de que, você pode trabalhar feito um condenado, mas você nunca vai ter dinheiro. É mais ou menos nesse sentido. E aí você vai e cresce da mesma forma. E às vezes a pessoa não consegue nem ter tipo R$ 2 para comprar um pão, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então ela vai e acaba usando o cartão de crédito, virando uma bola de neve e tentando tapar os buracos ali que foram causados por mal aprendizagem na infância. E tá tudo bem, porque os seus pais também não sabiam disso, né? Então a gente precisa entender também, né? Eles também não foram criados da mesma forma em relação ao dinheiro, né? A educação financeira hoje no Brasil, ela tá começando a mudar, mas a gente vem de gerações a gerações que não aprenderam a lidar com dinheiro, que a maioria, né, no caso, não aprendeu a lidar com dinheiro, não aprendeu a lidar com esses pensamentos em relação ao dinheiro, que aprendeu até mesmo na igreja. Muitas igrejas acabaram ensinando isso também, de que quem é rico vai para o inferno, que o dinheiro ele não é de Deus e uma série de fatores, sendo que na palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas a pessoa só pega a frase dinheiro, né? O dinheiro é a raiz de todos os males, mas não, é o amor ao dinheiro. Quando você ama mais ao dinheiro do que a Deus e do que todas as outras coisas, pode ter certeza que isso vai trazer maldição para sua vida. Então a gente precisa realmente mudar esse tipo de pensamento. Então, quando você era criança, você teve experiências que foram armazenadas ali na sua cabeça, que vão determinar ou que determinaram hoje, né, na sua fase adulta, qual a sua forma de lidar com o dinheiro hoje. Então, existem pessoas que conseguem fazer muito dinheiro, mas não conseguem armazenar. Eu conheço pessoas que ganham muito bem, mas não tem nada guardado, porque ela não aprendeu a poupar, né? Então, isso foi algo também colocado na infância. E não é tipo assim, a forma que o seu pai ou sua mãe diz assim, olha filho, você vai cuidar do seu dinheiro assim, assim, assim. Não, a gente aprende por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Com as pessoas que estão ali perto da gente, principalmente as crianças. Fomos ensinados a pensar e agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. Esses ensinamentos se transformaram em condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. Então, como eu falei há um tempo a respeito da minha história, né? Não sei se você sabe disso, mas para que eu pudesse realmente entender o meu modelo financeiro, meu modelo mental financeiro, eu tive que realmente investigar ali, pensar sobre como que meu pai agia, como que minha mãe agia, e eu cheguei à conclusão de que eu aprendi assim várias coisas bem erradas, e é por isso que eu não estava tendo sucesso na minha vida financeira. Também não conseguia guardar nada, porque isso não era algo comum na minha infância, né? Então tudo que a gente tinha, a gente gastava. Por exemplo, se a gente tinha, por exemplo, R$ 10 para comprar alguma coisa, se tinha... Para dar um outro exemplo aqui a respeito de frutas, né? Por exemplo, se meu pai comprasse poucas frutas, a gente comia todas em um dia. Se ele comprasse muitas frutas, a gente comia todas elas no mesmo dia. Então a gente acabou meio que, por mais que tivessem mais dinheiro, a gente foi condicionado a acabar com tudo. Por mais que tivesse mais, que tipo, poderia ser algo que pudesse comer aos poucos, né, uma por dia e tudo mais, mas não, poderia ter pouco ou muito, a gente sempre comia tudo no mesmo dia, a gente acabava logo com aquilo dali, porque era algo assim que era novo, que não tinha com frequência, e a gente também não foi educado sobre isso, então a gente pegava e acabava logo com tudo, e isso foi se repetindo
né? Não em relação à comida em si, mas em relação ao dinheiro, porque parece que a gente encontrava sempre uma forma de gastar todo o dinheiro que a gente tinha. Pelo menos comigo aconteceu isso durante bastante tempo. Então eu gastava tudo que eu tinha. Por mais que fosse muito ou pouco, eu gastava tudo. Não conseguia armazenar. Até ganhava bem, conseguia ganhar um valor razoável, mas gastava tudo, não conseguia guardar. Então isso foi condicionado realmente da minha infância. Entre outras coisas, né? A minha cabeça por querer comprar roupa, né? Por querer proteger a criança interior dentro de mim que se sentia sem roupa, se sentia que precisava de mais coisas, né? Que aquilo que não podia ter quando eu queria. Então tudo isso vai gerando ali pensamentos, eu vou fazer tudo diferente do que o meu pai fez, a pessoa fica com esse pensamento, né? E aí acaba tomando decisões erradas da mesma forma que o pai, só que ela acaba não percebendo isso por ter uma raiva, um rancor, e isso são sentimentos também que acabam movendo as pessoas, isso é ruim. A programação verbal que foi colocada na nossa infância está relacionado à forma como nós agimos. Então, qual foi a programação verbal, né? O que falaram tanto, o que você ouviu tanto na sua infância relacionado ao dinheiro? E aqui ele dá algumas instruções para a gente poder realmente mudar, porque a gente fala muito assim, você tá com esse problema porque tá acontecendo isso, você tá com esse problema porque você teve uma infância que foi falado isso, beleza. Você tem consciência de que agora você realmente precisa mudar tudo isso. Então, quais são os passos, né? O primeiro passo que ele dá aqui é em relação à conscientização, é você entender o que aconteceu para você chegar onde está. Então, quando eu fiz essa conscientização, eu percebi, nossa, eu realmente tô acabando com ele, tô torrando o dinheiro que eu tenho e eu preciso lidar com isso, eu preciso quebrar esses padrões mentais que estão me fazendo gastar todo esse dinheiro. Então, quando eu tomei a consciência, né, de que o que eu estava fazendo era algo que precisava ser melhorado, então eu vim buscar o entendimento, que é a segunda etapa, o entendimento do porquê daquilo dali. Então eu sabia que eu gastava, eu entendi depois que eu gastava todo o dinheiro que eu tinha com roupa, porque na minha infância não tinha roupa quando eu queria. Eu entendia que eu gastava, independente do valor que eu tinha, eu gastava tudo, porque eu fui condicionada assim a não armazenar dinheiro, a gastar tudo que tinha mesmo. O que mais que eu aprendi? Eu aprendi que, juntamente com a característica do meu marido, que no caso dele foi, a criação dele já foi um pouco diferente da minha. A dele foi mais na escassez mesmo, tipo de realmente cuidar do pouquinho que tem para não acabar, para não ficar sem. Então isso fez com que ele não se preocupasse consigo mesmo, de, sabe, investir em si mesmo, na sua imagem, e cobrar coisas para si mesmo. Então isso a gente foi tendo esse entendimento. E a imaginação é uma pessoa que tem medo de gastar o que tem e outra que gasta tudo que tem. Então, quando se junta, né, pode dar muito problema, mas graças a Deus a gente não teve, tivemos muita consciência em relação a isso, ao dinheiro desde quando a gente estava namorando, então isso é muito bom também. Inclusive tem um livro muito bom que eu indico, que é Casais Inteligentes Enriquecem Junto, que é ótimas instruções para você que está namorando, para você que é casado, para você poder lidar ali com a administração financeira do seu lar. Enfim, quando você tem um entendimento do porquê está acontecendo tudo aquilo, você vai fazendo uma dissociação, vai entendendo assim, não, no meu caso, como aconteceu, não, eu sei que eu posso ter mais, eu sei que eu posso armazenar e que isso que estava acontecendo antes foi a criança interior dentro de mim que precisava ser protegida, mas ela já está protegida, ela já tem tudo o que precisa, né? Então você vai fazendo uma dissociação, você vai tirando os padrões, né, a programação que foi colocada ali e mudando totalmente, né, mudando a sua forma de pensar, a sua forma de agir, para que você muda a sua forma de pensar para que a sua ação seja diferente, porque tudo começa aqui na sua cabeça. E o recondicionamento, né, de você colocar novas frases, fazer novas afirmações,
para que o seu cérebro ele venha ser direcionado para outro caminho e não mais para a pobreza, né? Não mais para a escassez, para a limitação, tá certo? Então, essa parte aqui do livro eu acho muito interessante mesmo para a gente buscar esse entendimento de que pensamentos conduzem a sentimentos, esses sentimentos conduzem às ações e essas ações conduzem a resultados. Então, onde que eu tenho que mudar? Se o meu resultado não está bom, onde que eu preciso mudar? No pensamento. Então, eu preciso mudar a minha forma de pensar. E o apóstolo Paulo sempre fala isso, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação da sua mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é um convite para que nós possamos renovar a nossa mente, mudar a forma de pensar, não se conformar com o padrão de vida que a gente está, com a infelicidade na qual possa estar vivendo naquele momento, você realmente não se conformar com aquilo, mudar a sua forma de pensar, transformar a sua mentalidade e seguir realmente para entender, aproveitar e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por nos ouvir, obrigado, meu Deus, por estar conosco. Obrigado, meu Pai, por fazer a Tua vontade nas nossas vidas. Que o Senhor venha estar nos dando discernimento, entendimento e que a Tua presença venha se manifestar nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso. Hoje à noite eu tenho um live também com você. Nós vamos falar um pouquinho sobre como criar conteúdos para as redes sociais. Vai ser uma live muito boa, vai ser às 8h08 da noite. E você é meu convidado especial, tá bom? E amanhã estaremos juntos aqui novamente às 6h27. Um beijo no seu coração e até mais tarde, né? Beijão.